É comum que as áreas produtivas enxergarem o departamento administrativo como um apoio. E a gente entende que nós somos os fornecedores das informações para esse pessoal, entendeu? Levantei de manhã e falei, puxa vida, talvez eu esteja perdendo uma oportunidade, né, de tocar o meu negócio, porque é uma coisa que não é muito fácil. Quando a pessoa entende que vai fazer contabilidade, ele tem que entender que ele pode atuar em qualquer ramo. As empresas precisam de um contador, seja um contador terceirizado, seja aquele contador que está dentro da empresa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um ElevaCast. Esse é nosso episódio de número 10. Pois é, passou rápido, sinal que tá valendo a pena, bastante gente assistindo. Então já vou pedir para você se inscrever no canal aí, mandar esse vídeo para quem você acha que tem que se inspirar com histórias de pessoas de sucesso que fizeram muito pelos seus mercados. Essa é a ideia do programa. Hoje eu estou muito contente porque eu estou recebendo um amigo do coração mesmo, e que é uma das maiores referências em controladoria, auditoria, governança, que eu conheço e que muita gente conhece também. Mais de 40 anos de experiência em grandes grupos como Balbo, Cosan, Copersucar, e também como empresário à frente da sua própria empresa, a Solution Consulting. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ranulfo Costa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero poder passar um pouco da minha experiência, da minha história aí neste podcast. Não, vai ser muito bom, tenho certeza. Ranulfo, como eu disse, você já viu também alguns episódios aí, a ideia nossa com esse programa não é, vamos dizer assim, colocar uma fotografia, né? Que eu falo, é muito fácil você chegar em pessoas que aqui, ó, 40 anos de história e falar, olha aqui, ó, tudo que ela conseguiu e tudo mais, e ficar só enaltecendo isso, tá? A ideia do programa é inspirar pessoas que estejam, às vezes, na mesma posição que você, ou pessoas que estejam começando no meio da carreira, a ver os acertos, os erros, as tomadas de decisão, aquilo que fez você chegar onde você está hoje e o impacto que você causou no mercado que você atua, tá? Então, para começar a trajetória, eu gosto de começar bem lá do comecinho, né? A gente, numa pré-conversa aí, você me falou que você começou com 12 anos de idade a trabalhar, mas antes disso, me conta a história do Ranulfo, de onde o Ranulfo veio, né? Para a gente contextualizar essa história bonita que a gente vai chegar lá. Claro que sim. Eu sou natural da cidade de Pontal, que é uma cidade bem próxima aqui em Ribeirão Preto, né? Minha família é toda de Pontal e ainda tenho parentes em Pontal. Hoje eu moro em Sertãozinho, mas tenho parentes em Pontal. E a nossa vida, como da maioria das pessoas em Pontal, à época, né? É uma vida mais dura, né? A gente tinha que trabalhar muito cedo, ajudar em casa, e não parar com os estudos, que era... A minha mãe sempre dizia, minha avó falou, ó, você vai estudar. E foi uma coisa que eu fiz a minha vida toda, mas não deixei de começar a trabalhar bem cedo. Meu avô tinha uma fábrica de blocos de concreto. Eu, com 8 anos de idade, já ajudava meu avô nessa fábrica, entendeu? Legal. Então, a nossa história é essa, de trabalhar, começar a trabalhar muito cedo, né? Que bacana. E você sabe que eu tenho visto aqui, Ranulfo, e eu não me canso de repetir, porque assim, virou uma constante, né? Quase todo mundo que vem aqui, que tem uma trajetória bacana, começou muito cedo, né? E hoje a gente vê que isso é cada vez mais difícil. Eu repito isso, né? E eu falo, poxa, eu também comecei com meu pai com 14 anos e putz, para mim foi uma escola, né? Eu acredito que minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse começado só depois da faculdade, tudo, entender o que é o trabalho, né? Mas vamos lá. Com 12 anos você começou com 8 com seu avô, e Isso. com 12 você estava onde aqui? Com 13 anos eu comecei a trabalhar na Sociedade Recreativa de Pontal, né? Precisava de um garoto lá para ir no banco, para fazer a cobrança, e eu falei, sou eu, né? Frequentava lá a recreativa, comecei a trabalhar, fiquei pouco tempo, né? Uhum. E aí logo tive a oportunidade de ingressar na usina Carolo.
Legal. Tá? Então eu ingressei na usina Carolo, não foi na área contábil. Eu ingressei na usina Carolo na área de topografia. Por incrível que O que pareça, você fazia? Ia para campo para fazer? não, eu era da parte do escritório Ah, e a gente recebia as coordenadas, as informações do técnico ou do engenheiro agrônomo e a gente fazia os mapas, calculava e legal. desenhava os mapas das fazendas lá. Entendi. Então eu comecei minha história lá no clube, depois da usina Carolo e fiquei 3 a 4 anos lá no departamento de topografia, aprendi o que tinha que aprender lá, e depois eu tive uma oportunidade de ir para o escritório administrativo, Certo. né? E aí eu comecei no escritório administrativo lá como auxiliar, Aham. né? E a usina, que eu agradeço, sempre que eu posso eu agradeço, né? Eles acreditaram no meu potencial, pagaram a minha faculdade, Legal. pagaram a minha faculdade. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de contar essa história, de compartilhar essa história e sempre falar do meu agradecimento eterno pelo pessoal do Carolo. Bacana. E aí você ficou na Carolo quanto tempo lá na parte Fiquei contábil? aproximadamente uns 3 anos na área contábil e aí eu fui prestar o concurso da Caixa Econômica lá, passei no concurso, né? Eu fiquei acho que terceiro colocado ou segundo colocado no concurso. Saí da usina para trabalhar no banco, porque à época todo mundo entendia como uma estabilidade para o resto da vida você estar concursado trabalhando para algum órgão do governo, tá? Mas não deu muito certo para mim. Que, aproximadamente um ano, né, que eu estava lá, eu não gostei do tipo de operação e conheci um amigo meu que me deu bastante informações a respeito de auditoria, né? Ele ia para uma empresa de auditoria, eu falei, cara, não vou ficar no banco. Ah, concursado, o pessoal achava que eu estava louco naquela época de sair, Se hoje muita né? gente pensaria isso, imagina naqueles tempos. E eu simplesmente pedi as contas lá e entrei nessa empresa de auditoria junto com esse meu amigo. E fiquei na empresa de auditoria, comecei a auditar bastante empresas, entrei como júnior. Desde júnior eu auditava a Cosan. Então, em pouco menos de 3 anos, de júnior eu já era o sênior do trabalho lá na Cosan. E aí eu fiquei lá na Cosan auditando durante esse período. Uhum. E aí eles me fizeram uma proposta de trabalho e eu fui morar em Piracicaba para trabalhar na Cosan. Que legal. Foi um salto, tipo assim, financeiro para mim na época, né? Porque eu não me lembro de valores, né? Se eu ganhava nessa época R$ 1.000 na auditoria, a Cosan me ofereceu R$ 6.000, alguma coisa Entendi. desse. E mais alguns benefícios, fora a oportunidade de trabalhar num grupo gigante, né? Sim. Que era a Cosan, né? Que hoje se transformou aí na Raizen, né? Bacana. E lá também você foi para a área de Contábil. 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 Lá fui contratado como supervisor contábil. Lá a gente tinha algumas usinas, outras pequenas empresas que davam um total de 22 ou 23 empresas lá que eu era responsável à época, né? E Ranulfo, assim, a área contábil no Brasil, a gente sabe que é uma área complicada, assim, os nossos impostos são bem complexos. Eu fico imaginando num grupo desse tamanho a complexidade que é de se calcular tudo isso, controlar, como que... É um pouco maior, né? Porque esses grandes grupos não atuam num só segmento, né? Então, você tem atividades agropecuárias, industriais, imobiliárias, de investimento. Então, você realmente tem que estar todo o tempo estudando. A legislação muda muito rápido no Brasil, você tem que se adaptar. Então, realmente não é muito simples atuar nessa área, Mas especialmente em grandes grupos, né? Que tem esse tipo de atividade diversificada. diversidade e volume, né? E volume, grande volume. Mas o Cosan era um volume bastante relevante. Entendi. E aí você ficou na Cosan, o próximo passo foi o Grupo Balbo, Sim, depois da Cosan? sim. Quando eu estava na Cosan, nesse período curto que eu fiquei na Cosan, foi aproximadamente um ano e meio, o Grupo Balbo estava precisando de uma pessoa com o meu perfil.
E a KPMG, eu conhecia pessoas na KPMG porque eu os atendia lá na auditoria. Uhum. E a KPMG me indicou para vir conversar com o pessoal do Grupo Balbo. À época eu falei com o diretor financeiro, que era o Clésio Balbo, né, que posteriormente virou presidente do grupo. E em 15 dias eu praticamente saí de Piracicaba e vim para Sertãozinho, que na realidade é do lado da minha casa, que é Pontal, fica a 10 minutos de Pontal, né? Ficou mais fácil. Isso, coincidentemente, era no mesmo ano que eu já ia me casar com a minha esposa, Ayla, que também é de Pontal. Bacana. Tá? Então, Então, foi esse ano você está comemorando 30 anos de casado, 30 anos de Balbo, então. exatamente isso. 30 anos de casado e 30 anos de Balbo. Que legal. Baita história. Então, vamos falar agora dessa trajetória aí, Ranulfo. 30 anos de Grupo Balbo, desde 95, né? Como que foi seu caminho na sua jornada ali dentro do grupo? Eu fui contratado no Grupo Balbo para ser gerente, né, contábil, na época, né? O meu cargo na Cosan era supervisor contábil. Eu fui contratado para ser gerente contábil aqui do Grupo Balbo e viemos para cá. Quando eu cheguei, tinha grandes surpresas e grandes desafios. Por exemplo, um dos grandes desafios que eu encontrei quando cheguei no Grupo Balbo não tinha sistema de custo. Né? O sistema de custo atendia a legislação, usava lá como referência lá 70% do preço de venda, mas não tinha um sistema de custo. E aí, na época, existia uma ferramenta que chamava Lotus 123, né? Eu desenhei todo o sistema de custo, os cost drivers, todos os indicadores que tinham para poder fazer os rateios, né? Dentro desse Lotus 123, que durou 6 meses, porque apareceu uma outra ferramenta que chamava Excel. Quer dizer, era uma novidade espetacular que aconteceu no mercado. Aí tive que migrar todo o sistema que já tinha sido criado dentro da plataforma do Lotus para o Excel, e nós convivemos com isso antes de adquirir um sistema por mais de 15 anos. E todo o sistema auditado por auditores externos, né, Big 3, Big 4, e nunca tivemos, nesses 30 anos, no Grupo Balbo, qualquer ressalva no nosso balanço. Que legal. Entendeu? E me fala uma coisa, essas auditorias são solicitadas pelo próprio grupo normalmente, ou é alguma norma do mercado que... O que acontece é o seguinte, numa sociedade anônima de capital fechado, vamos dizer, há 10 anos atrás, não existia uma obrigatoriedade de você ter uma auditoria externa, né? Por que não existia? Porque você não tinha ações em bolsa, você não era regido pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, você poderia ou não ter auditor externo. Só que o perfil do Grupo Balbo, por ter um grupo de acionistas e a governança, sempre teve auditoria externa. Seja KPMG, Price, Young, e uma das 3 ou 4 maiores, Andersen, sempre foi contratado auditoria externa. Legal, no fim mas não tinha uma obrigatoriedade, porque era uma empresa de capital fechado. Entendi. Né? Aí quando é de capital aberto, você tem. Obrigatoriamente tem, e você ainda tem a obrigação hoje de publicar balanços trimestrais. Entendi. Tá? Então, mas não existe obrigatoriedade. O que acontece? Para grandes grupos hoje, fica praticamente impossível você não contratar uma auditoria externa, porque os bancos exigem um parecer do auditor para poder te avaliar você em qual grupo de risco que você está para o banco, para ele te conceder empréstimos e o nível de empréstimos que você está pleiteando naquele momento. Entendi. Então, acredito hoje que a maioria dos grandes grupos aí, mesmo que não estejam listados na Bolsa de Valores, tem uma auditoria externa. Entendi. Praticamente uma obrigação hoje. Bacana. E hoje, você tem lá no seu time 40 pessoas. 40 pessoas. E como que é lidar com esse volume de gente? Quais são os desafios, né? Porque é uma liderança, né? Você manter esse time, manter a performance lá. Eu acho que o grande segredo para você ter bastante pessoas assim, para você liderar bastante pessoas,
é delegar pela cadeia de cargos que você tem. Entendeu? Então, eu trabalho, meu cargo lá é de controller, aí eu tenho os meus supervisores, né, e eu vou delegando bastante atividades para chegar no dia a dia. Nós temos funcionários em São Paulo, em Uberaba, eu faço questão que os supervisores vão a esses lugares verificar como que está o andamento do trabalho, conversar com os nossos colaboradores para verificar se existe algum problema, alguma necessidade, alguma demanda por parte deles, né? E quando tem a oportunidade, eu também apareço para conversar com o pessoal, perguntar como é que tá. Porque a gente, inclusive, tem ainda a expedição, né, de mercadorias ainda sob a controladoria, né, que é a nossa área lá. Então, além da gente ter a área fiscal, contábil, societária, a gente fez durante 30 anos e agora a gente está passando isso para o nosso departamento jurídico, mas a gente tocou 30 anos, inclusive, toda a área societária do grupo, entendeu? Sempre Entendi. da nossa equipe. Então, acho que um dos segredos é você saber delegar esse tipo de função, porque você não consegue tratar com 40 pessoas ao Sim. mesmo tempo, né? É, É e se muita e se você gente. não tiver esse volume de gente, você não processa tudo que É você muita gente em localidades diferentes, né? Então não é muito fácil lidar com essa questão. Mas eu acredito que a gente faz bem esse tipo de contato, de conversar, de acompanhar os nossos colaboradores. A nossa rotatividade é baixíssima, É, baixíssima. isso que eu ia te perguntar, como que é a Baixa. cultura de pessoas lá dentro É, do rotatividade baixa, assim, sabe? é uma boa empresa para É uma excelente empresa, as pessoas realmente gostam e confiam, assim como eu, que estou há 30 anos, né, na família, né, que são hoje os principais executivos da empresa. Os considero, assim, top de linha do mercado, tá? Conduzem muito bem os negócios, desde a parte agrícola até a parte administrativa e financeira, tá? E a equipe que eles conseguem formar e que formaram ao longo do tempo, eu puto como muito boa, é entendeu? legal. E acho legal o mercado também, ele tem uma visão dessa em relação ao nosso grupo, que é um grupo conservador, Sim, tá? Mas é um grupo muito bom para se trabalhar. entendi. E dentro do grupo tem essa política de desenvolvimento, igual você teve a oportunidade na Carolo lá de estudar e tal, o Grupo Balbo também tem essa filosofia de Sim, investir no sim, pessoal? sim. Bolsas de estudos, né? A gente avalia, por exemplo, no departamento, a gente avalia os pedidos de bolsa de estudo Uhum. e recomendamos para que se faça, né, o pagamento, ajudar as pessoas de alguma forma para concluir cursos. E da nossa área, especialmente, a gente recomenda que se faça, né, a contabilidade, né? E tem dado muito certo tudo Legal. isso. A gente tenta formar principalmente as pessoas dentro da empresa antes de buscar no mercado, tá? Então a gente costuma dar Entendi. oportunidade para aquelas O pessoas que estão com crescimento a gente, deles. né, que estão lá dentro com a gente, desde começar a treinar dentro do nosso departamento, como na questão de bolsa de estudo. Eu Bacana. acredito que isso é um dos fatores que deixa a gente com pouca rotatividade dentro da empresa. Eles têm visão que pode, né, Sim, crescer. sim. Legal. Me fala uma coisa, eh como você vê essa parte contábil de controladoria, nas decisões, como assim, como um pilar estratégico, né? Então a gente está falando assim, a usina, ela tem os produtos dela, energia, açúcar, etanol, tem a Native, que é do grupo, tem... Mas como que você vê, assim, esse pilar, que é um pilar, vamos dizer assim, não produtivo, né? Não sai nada dali de produto e tal, mas de como isso pode ser um pilar estratégico da empresa para aumento de lucratividade, para maior eficiência. O nosso departamento sempre foi voltado não só para os registros, né, em contábil, fiscal. A gente estuda porque nós também temos vários tipos de atividades, implantamos, às vezes em conjunto com assessores externos, ou às vezes internamente, o que nós chamamos de planejamento tributário. Uhum. Então é uma coisa que nós não paramos desde 1995. A gente avalia o que nós estamos fazendo, avaliamos se podemos fazer melhor isso, e de uma forma em que a empresa possa ainda ter um benefício financeiro ao final.
E a gente tem conseguido e tendo muito sucesso nos planejamentos tributários que a gente faz. Uma coisa importante que nós criamos lá há alguns anos é um comitê tributário, onde a gente faz uma avaliação das alterações da legislação e avaliamos também propostas, né, de ingresso, seja de demandas administrativas ou judiciais, o impacto disso em números para o nosso grupo, as chances de êxito que a gente pode ter em eventual demanda, e isso tem tido um retorno muito bom para o nosso grupo. Entendi. Tá? Então a gente faz um trabalho assim desde o planejamento até a avaliação de teses aí que estão no mercado, para que a gente não possa perder eventual oportunidade aí de trazer algum recurso para o grupo. Entendi. E isso... desculpa, continua, por favor. A outra coisa que internamente, né, é comum que as áreas produtivas, né, seja a área industrial, seja a área agrícola, enxergarem o departamento administrativo, e quando eu falo administrativo é tudo, controladoria, financeira, como um apoio. Uhum. E a gente entende que nós somos os fornecedores das informações para esse pessoal, entendeu? Então, na apuração de custo, na elaboração de um contrato, você entendeu? Entendi. Que envolve o jurídico. Então, a gente tem uma visão de ser os prestadores de serviço para complementar a atividade produtiva deles. Entendi. E vocês entram também, imagino, na parte de decisão estratégica, de projetos, do tipo, ó, vamos ampliar a área de cana. Sim, a área administrativa, controladoria, financeiro, análise de viabilidade econômica, payback, TIR. Entendi. Cada projeto, cada troca de um equipamento relevante na empresa, a gente monta o estudo de viabilidade econômica. Bacana. Então, quer dizer, você não implementa, não troca um equipamento sem saber qual que será o custo-benefício dele. Então, Entendi. para todas essas demandas aí de aumento, de troca de equipamento, de expansão, é feito um estudo de viabilidade econômica. Entendi. E assim, muitos anos, né, no Grupo Balbo, então você pode nos dizer o que você vê que é fundamental para uma empresa ter tanto sucesso por tanto tempo, né? E ainda ser ícone de sustentabilidade, de inovação. O que você atribui a isso para atingir tudo isso, assim? Hoje em dia tem um nome que é muito comum, que chama governança, né? Uhum. Então, em todo lugar você vê governança disso, governança daquilo, sustentabilidade, aquela história toda. Eu diria que o Grupo Balbo, que é o primeiro cogerador de energia que teve no Brasil, lá na usina São Francisco, foi o primeiro projeto de cogeração de energia, que eles já vieram desde esse momento, 40 anos atrás, fazendo o que hoje nós chamamos de governança, sem saber que era governança. Então, o que eu acho importante e que foi um sucesso no Grupo Balbo? A gestão pela família, mas uma gestão por competência, né? Porque eu reputo a família que eles são cada um competente, muito competente na sua área, e o equilíbrio de ter formado boas equipes em todas as áreas da empresa, entendeu? Então, acho que esse foi o grande sucesso do Grupo Balbo. Foi natural deles. Que foi convertido hoje nessa palavra de governança. Entendi. Tá? E o projeto de sustentabilidade, eu acredito que a gente deva ser pioneiro, não vou afirmar, né? Mas com o projeto Cana Verde, que foi... O projeto Cana Verde não foi o projeto nativo. O projeto Cana Verde foi um projeto para se produzir cana-de-açúcar sem o uso de defensivo químico. Entendi. Sem o uso de qualquer produto químico. E, derivado desse projeto Cana Verde, veio a Native. Mas a Native que hoje é um ícone, né, cara? Uma marca. O motor, né, de tudo isso, da Native, que a gente vê hoje com produtos aí da linha alimentícia em praticamente todos os grandes supermercados, foi derivado da ideia do projeto Cana Verde, que era produzir cana sem qualquer uso de defensivo químico. Entendi. E aí ela estendeu esse padrão que ela trouxe para o açúcar, né, para uma linha completa de produtos, né? Ela busca esse mesmo padrão para todos, né? Para falar um pouco da Native, né? Para você ter uma ideia, a gente não tem só
o açúcar orgânico, que é produzido diretamente lá. Mas nós produzimos também um álcool orgânico, que é usado pela indústria de perfumes aí, Entendi. indústria farmacêutica, né? A gente tem contratos, inclusive, de longo prazo. Às vezes um perfume que a gente usa aí, várias vezes foram citados, inclusive em catálogos de grandes empresas de cosméticos lá, como um álcool orgânico da Native ou da Legal. usina São Francisco, né? Bacana. Fora isso, a gente tem na nossa linha de sucos, cafés, cookies, cereais, tem uma vasta linha de produtos aí que a gente conta no mercado. Inclusive, né, um O azeite, azeite. que nós somos grandes consumidores. Só, domingo comemos bastante, né? Bastante. Bastante um bacalhau. É isso. Que bacana. É legal a gente ver, né? Acertou num projeto, melhora ele, acha um padrão e vai replicando. A Nativa é muito legal isso, né? Apesar de vocês produzirem só o açúcar e o álcool, certo? Sim. Mas a linha é Os gigantesca. demais produtos, né, a nossa equipe, né, identifica produtores certificados, né, orgânicos. Uhum. Aí a nossa equipe de engenheiros vai até lá, faz uma avaliação. Só depois dessa avaliação que a gente firma um contrato de venda e compra com esse produtor orgânico certificado. Entendi. É um processo bastante moroso, mas que tem que ser feito, Sim. né? Que tem que ser feito. Porque a Native hoje ela produtos Native em praticamente todos os continentes aí do globo. Bacana. Bom, agora vamos falar de Copersucar, né? Recentemente você foi promovido aí a conselheiro fiscal titular da Copersucar, né? Quem é do mercado sucroalcooleiro sabe o que é Copersucar, mas eu queria que você passasse para as pessoas que não estão habituadas com isso, o que é a Copersucar, entendeu? E a diferença entre você ser um conselheiro de ser uma pessoa que está no dia a dia na operação. Eu queria que você desse esse contraste da diferença do que você faz no Balbo com da Copersucar. Tá. Voltando um pouquinho nessa questão de conselho fiscal, eu fui eleito em 2019, era a primeira vez, né, como conselheiro fiscal da Copersucar, portanto eu estou lá há 6 anos, né? E uma coisa que às vezes as pessoas entendem que Copersucar ali é uma coisa só, mas são duas coisas distintas. Existe a cooperativa dos produtores de cana-açúcar e álcool do estado de São Paulo, tá? Que a gente chama de cooperativa, e hoje existe uma empresa, hoje não, há algum tempo existe alguma empresa que chama Copersucar S.A. Então, os associados, os cooperados da cooperativa são os sócios da Copersucar S.A. Entendi. Tá? Então, existe hoje, e a Copersucar, desculpe, tem várias outras empresas sediadas no Brasil e em outros países, né? Faz parte de um todo, né? Que transforma ela numa das maiores produtoras. Quando eu digo produtor, é o conjunto dos associados, né? De produtoras de açúcar e uma das maiores também de álcool, né? E uma das maiores traders, né, que são os comercializadores, né, que a gente faz através dessas empresas que a gente tem no exterior. Então, existe uma diferença entre cooperativa e Copersucar. Uhum. E as duas empresas, seja a cooperativa, seja a Copersucar S.A., que é uma sociedade anônima, também de capital fechado, tá? As duas têm um conselho fiscal. Então, nesses 6 anos, né, como são 6 conselheiros no total, né, são 3 suplentes e 3 titulares, nas eleições que ocorrem ano a ano, eu fui alternando entre a cooperativa, a Copersucar S.A., cooperativa, Copersucar S.A., e nesse ano de 2005, né, por indicação, eu fui eleito um conselheiro titular da Copersucar S.A. Legal. Tá? Então são duas coisas assim, é junto, mas é separado, né? Entendi. Uma coisa é cooperativa, outra é Copersucar, né? São empresas gigantes. Então, uma coisa que eu faço no Grupo Balbo é a gestão da controladoria,
né? Que eu estou lá no dia a dia, vendo a contabilidade fiscal, contratos, a parte societária, planejamento, tudo aquilo que envolve a área de controladoria. Na Copersucar, conselheiro é uma pessoa, é um membro que atua para avaliar aquilo que já foi feito pela controladoria. Então é um outro passo, um outro trabalho. Então a gente analisa o quê? Mensalmente nós temos reuniões do Conselho Fiscal e aí a gente avalia o que está sendo apresentado, os números, os balanços, as variações, e aí a gente tem um trabalho posterior ao trabalho que é o que eu faço na controladoria no Grupo Balbo. Entendi. Então é como se você pegasse esse trabalho do dia a dia, avaliasse se está ok, valida, ou dá outro caminho e assim por diante. Isso, a gente vai, questiona, avalia aquilo que foi feito, né? E ao final do ano o Conselho Fiscal dá um parecer. Tá. As demonstrações financeiras, antes de ir para o mercado, ela passa pelo Conselho Fiscal, né? Que aprova ou desaprova, e nunca tivemos problema com isso, né? Então, sempre aprovamos as demonstrações financeiras das empresas. Entendi. Seja da cooperativa, seja da Copersucar S.A. E é como, eu sou leigo na parte contábil, hein? Mas só fazendo paralelos, para ver se é isso que eu entendi, é como se fosse, por exemplo, você fizesse como se fosse a auditoria lá só que interna, para depois ir para o mercado externo. Você que valida se tudo aquilo está certo. Na realidade é o conselho, né? Sim. Eu sou um dos membros do conselho. O que a gente faz? O Conselho Fiscal, ele dá um parecer sobre a apresentação das demonstrações financeiras. Entendi. Entendeu? Então nós avaliamos aquilo que nos é apresentado, temos reuniões mensais e ao final a gente dá um parecer, né, sobre aquilo que os auditores estão apresentando, sobre as demonstrações financeiras apresentadas pelos auditores. É legal. Quer dizer, é um trabalho bem diferente daquele nosso do dia a dia. Mas que é uma responsa, porque os números devem ser maiores ainda. É uma coisa... Para você ter uma ideia, né? Eu vou me permitir usar os óculos aqui. Na cooperativa, né, a gente tem lá um movimento lá de financeiro vamos dizer, de receita de 29 bi. Quando a gente fala de Copersucar, quando a gente fala de Copersucar S.A., isso daqui é público, estão nas demonstrações financeiras, nós estamos falando de 62 bi. Nossa Senhora. Então, quer dizer, existe sim uma responsabilidade não do Ranulfo, né? Sim. Mas e sim de todo o Conselho Fiscal em relação a analisar aquilo que está sendo apresentado lá via as demonstrações financeiras. Não é fácil assinar um volume desse. Não, parabéns, pô. Eu lembro o dia que você recebeu essa... Pessoal, eu vou citar muito isso, porque o Ranulfo falou que é aquele cara que está nos 5, né? Nos 5 amigos que a gente tem que formar uma mão, a gente já é um privilegiado. Então, muito dessas conquistas dele, por isso que eu quis te trazer aqui hoje, Ranulfo, a gente ficou sabendo muito antes daqui, né? Mas eu queria trazer isso aí para as pessoas, que é uma história que vale muito a pena ser contada, assim como o próximo capítulo aqui que eu queria trazer. Só uma parte aí, viu, o pessoal que está ouvindo o podcast, eu só estou aqui porque eu sou amigo do Júnior. Não é só por isso, não. Talvez você tenha aceitado vir porque é meu amigo, mas não pelo mérito. Só para descontrair um pouco. Ô, Ranulfo, vamos falar, eu queria que você contasse a história de como nasceu a Solution, porque é uma história bem bacana, que tem muita ligação com essa identificação que você tem com o próprio Grupo Balbo, né? Conta para o pessoal aí como surgiu isso. Foi uma história bastante legal, depois eu faço os agradecimentos em relação a isso, mas o que aconteceu é o seguinte, né, em 2005, né, como eu tinha ficado na Cosan, eu vinha de auditoria, conhecia muitos auditores externos, né, o mercado, bastante gente me conhecia em função de eu ter vindo da auditoria e da Cosan, eu recebia muita consulta de pessoas e não sei o quê, e eu senti que aquele poderia ser um momento de eu montar a minha empresa, tá?
de eu montar a minha empresa e atuar nesse segmento como um consultor, né? Porque eu tinha bastante contato, as pessoas me contatavam, "Bom, Ranulfo, me manda uma proposta, eu preciso fazer aquilo", mas não, gente, agora não posso, não sei o quê, ainda tenho algumas coisas para fazer. Chegou em 2005, né? Eu levantei de manhã, eu falei, puxa vida, talvez eu esteja perdendo uma oportunidade, né? De tocar o meu negócio, Uhum. que eu admiro bastante, né, pessoas como você, amigos que a gente tem, que são empreendedores, porque é uma coisa que não é muito fácil, né? Você tem que lidar com gente, com cliente, aquela história toda, mas eu estava sentindo que era o momento de eu fazer alguma coisa para mim. Então eu fui de manhã conversar com o saudoso Menes Balbi, que era presidente, uma pessoa de quem eu tenho um carinho mais que especial por ele, né. Se eu te falar no meio empresarial de pessoas que eu conheci, né, e conheci muita gente, talvez é a pessoa que eu mais me identifiquei nesse processo aí por vários motivos, né, que acho que até já contei para alguns amigos meus, né, a deferência que eu tinha em relação ao seu Menes Balbo, o saudoso seu Menes Balbo, né. Eu fui conversar com ele de manhã, falei: "Seu Menes, ó, eu estou pensando em sair do grupo, e por tais e tais motivos", expliquei tudo para ele e tal, ele não falou nada. Ele ficou me ouvindo, ficou me ouvindo, ficou me ouvindo, e ele falou: "Tá bom, Ranulfo, converso com você à tarde", né. Então, isso era uma sexta-feira, né, eu estava lá na minha sala trabalhando, e de repente tocou o telefone, seu Menes, eu fui lá na sala dele pra gente conversar, e ele falou: "Ó, acabei de conversar com o Clésio, tudo, nós estamos entendendo o momento, não sei o quê, só que você vai fazer o seguinte", com essas palavras, "você vai abrir a tua empresa, mas você não vai sair da nossa, que eu gostaria que a empresa tivesse o seu nome no nosso cartão". Então, puxa, esse dia eu fico até emocionado em contar essa história. Eu acho que foi um dos grandes presentes, né, que eu tive na vida, de poder continuar num grupo que eu amo, né? Tanto que eu tô há 30 anos lá, e adoro as pessoas lá, me sinto bem, me tratam muito bem, e eu falo para todo mundo, esse presente de poder montar a minha empresa e atingir alguns objetivos que eu queria na vida, Legal. né? Então, um dos grandes presentes que eu tive na minha vida foi a poder criar a empresa e poder continuar nesse grupo espetacular aí, que é o Grupo Bal. Que legal. Isso é uma baita de uma confiança, porque ele sabia que você ia continuar fazendo o que você tinha que fazer. E para você, maravilhoso, né, Ranulfo? Sim, Porque você continua com uma visibilidade absurda, porque um grupo desse e as o oportunidades. absurdo é que quem me indicou a conselheiro da Copersuca, é óbvio que você vai para um hall para Sim, sim. ser eleito ou não, e É o próprio grupo Balbo que te fez. iniciativa do grupo que me indicou a conselheiro na Legal. Copersuca e na cooperativa. Quer dizer, eu só tenho a agradecer todos esses anos que eu estou lá, porque eles sempre foram espetaculares comigo. Então, Legal. todo agradecimento aí ao Grupo Balbo. Não, que bacana. E assim, mérito, né? Legal que eles reconhecem o seu esforço e não é à toa que tem esse carinho. Agora, falando da Solution Consulting, você faz consultoria, assessoria contábil, me conta o que, que é o portfólio de serviços da empresa. O que a gente faz na Solution? Nós temos empresas que a gente faz a contabilidade normal. Uhum. Temos vários clientes, a maioria no segmento agrícola, tá? A Tá. maioria dos nossos clientes são nos segmentos agrícolas. Fora isso, Júnior, a gente tem um portfólio gigante que foi pela experiência que nós adquirimos aí em todos esses anos, nesses 40 anos, né, de vivência. Então a gente monta muito planejamento tributário, planejamento societário, né? Nós fazemos, montamos fluxo de caixa para as empresas, entendeu? Analisamos a situação patrimonial de várias empresas, avaliação de empresas, entendeu? A gente tem um portfólio muito grande, Legal. né? Então, se eu botar aqui, eu acho que eu vou ficar falando uns 15 minutos de lista de portfólio, mas nessa parte societária, fiscal e contábil, nosso escritório
junto com alguns associados, né? A gente praticamente faz qualquer trabalho aí voltado a essa área. O que nós não fazemos lá? É mais fácil. O que nós não fazemos lá? Auditoria de balanço. Entendi. Né? Agora, nessa área tributária, societária, aí, de planejamento, avaliação de projetos, estudos de viabilidades, isso aí a gente praticamente faz tudo lá. Eu vou contar um caso aqui, pessoal, que foi um conselho que você me deu, né, Ranulfo? Quando a gente estava no momento que o meu pai, que é fundador da RGB, o Rubens, estava saindo da operação, né? E toda saída da operação existe uma negociação, existe um acordo ali de como a gente iria tocar aquilo. E eu lembro que eu cheguei para você e falei, Ranulfo, eu preciso do seu conselho em relação a esse movimento que a gente vai dar, né? Obviamente, a gente quer ser o mais justo possível. E eu lembro que você falou assim, cara, eu vou te falar o que eu acho, não é o que você quer ouvir muitas vezes, né? E você me colocou uma posição que eu levei pro meu sócio Ricardo, levei pro meu pai, e tudo que a gente não queria naquela situação era criar qualquer atrito na família. O seu conselho foi muito importante para o caminho que a gente tomou, e graças a Deus foi certo. tudo certo, então agradeço. Feliz em ajudar. Agradeço. Bom, voltando aqui à Solution, tá? Quando você deve pegar muita empresa que você deve achar muito, não vamos dizer só erro, né? Mas muita oportunidade na área fiscal e contábil, né? Ou erros na área contábil. O que é o mais comum, Ranulfo? O erro mais comum? Por exemplo, o que o pessoal deixa... Às vezes erro, quando eu falo, é às vezes o seguinte, o cara tá a empresa dele tá num simples e de repente tá pagando mais do que devia. O que você... Isso acontece, mas o erro mais comum que a gente observa nisso é que o cliente não leva documento para o contador. Né? Entendi. Cara, é um negócio, assim, de não acreditar, né? Uma das outras coisas que a gente observa também é empresas pequenas que são sócias de grandes empresas que têm recorrentes aumentos de capital, o contador geralmente não reflete esse aumento de capital na empresa, e isso cria um problema gigante, porque numa eventual venda que a pessoa pode ter ações, cotas, seja qualquer coisa nesse sentido, se ela não aumentar o custo, a distância entre o valor da venda e o valor do custo começa a ficar alto. Quando você dá um tratamento adequado lá, que você usa a capitalização, que é uma obrigação que deveria existir, que você usa a capitalização que foi feita dentro da sociedade maior para aumentar o seu investimento, você faz isso. Você está aumentando o seu custo. Consequentemente, quando você vai realizar uma venda, se for o caso, a tua tributação fica bem menor do que aquilo que você poderia estar pagando naquele momento. Entendi. Isso é comum. Imagino. E isso vale também para a pessoa física que também não, que é sócia de grandes empresas, que não reflete esse tipo de registro. É muito comum. Muito comum. Entendi. Geralmente, quando acontece de algum cliente procurar a gente para isso, a gente analisa se onde ele tem sociedade, de onde vem. Nós falamos o seguinte, precisa analisar os últimos 5 anos seu. E geralmente a gente reconstitui o custo assim, que às vezes as pessoas nem acreditam que aquilo não estava sendo registrado. Ou porque o cliente não passa a informação para o contador, ou porque o contador às vezes não tem o conhecimento desse tipo de atividade. Mas é muito comum. Entendi. Muito legal, comum. Ficar atento. É muito. E vamos falar um pouco de evolução do setor, né? A gente está falando de 4 décadas aí de mudanças. Nosso sistema tributário é super complexo e ainda muda com uma frequência e está vindo agora um impacto grande, né? Sim. Como que chamava aquele primeiro software que você começou? Lotus 1, 2, 3. Do Lotus 1, 2, 3. Então eu vou voltar um pouquinho na usina. O Lotus 1, 2, 3 e o Teodolito para medir a área da fazenda. Então são 2 exemplos que a gente tinha lá. Hoje 40 GPS, tudo. Como que você vê essa evolução, Ranulfo?
O que facilitou, o que... Essa evolução tecnológica e as ferramentas que você tem hoje, ela impacta em duas coisas principais, tá? Primeiro, você tem uma margem de erro muito menor em tudo que você faz, e tem uma outra situação que eu digo que é benéfica porque as pessoas se adaptam no segmento que está. E você tem uma considerável redução de mão de obra, que é uma coisa hoje muito difícil de achar. Em qualquer lugar, seja na lavoura, seja na administração, seja na indústria e em qualquer segmento, nós estamos com um problema gigantesco de contratação de mão de obra. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Que Gigantesco. você... Então, essa tecnologia tem ajudado muito e eu acredito que vai diminuir muitas pessoas no lado produtivo, porque a gente vai ter mais inteligência artificial, vamos ter mais robôs, máquinas sendo operadas à distância, e o que está causando isso também é a falta de mão de obra para esses segmentos, entendeu? Então é muito bem-vinda, vai ajudar bastante. Um grande exemplo de, vamos lá, 20 anos atrás, são as colhedeiras de cana. Era um corte manual, envolvia uma gigantesca gama de pessoas para poder cortar cana e foi substituindo automaticamente, e as pessoas que participavam efetivamente do corte manual se adaptaram em outras atividades, né? Uns estudaram, viraram operadores e não parou. Sim. Então agora eu acho que é um outro momento também no nosso setor que está acontecendo isso para também enxugar um pouco a questão da mão de obra que está escassa. Entendi. Que tá escassa. Senão você não consegue continuar evoluindo, né? Porque vai faltar braço. Exatamente. Então hoje você vai numa feira de agronegócio, por exemplo, tem robôs que caminham por uma determinada tipo de lavoura, matando a erva daninha com choque. É uma evolução gigantesca, né? Tem hora que é difícil até você acompanhar tudo isso, né? Porque hoje você tem um computador na mão, que é o seu celular, que praticamente você está fazendo tudo hoje com o celular, né? Então não precisa nem estar mais tão local, né? Você pode estar em qualquer lugar tomando decisão, com os indicadores tudo na mão ali, né? E uma outra coisa que tem afetado bastante e que eu acho que as empresas vão ter que se adaptar um pouco é a questão climática, que a gente está tendo, às vezes, períodos muito extensos, e eu vou falar aqui na nossa região, pelo nosso negócio, que é o agronegócio, né? Às vezes, períodos muito intensos de chuva, sem chuva, numa micro-região, numa outra chove um pouco mais, entendeu? E muitas empresas estão focando em projetos hoje de irrigação. Entendi. De irrigação. Então aquela periodicidade, vai chover em março, depois vai fazer um friozinho em junho, a gente percebe no dia a dia que isso não tem acontecido mais. Porque né? no setor agrícola o clima determina tudo, né? Tudo. E qual que é o principal insumo nosso? A cana. Né? Um parque industrial valeria o que sem a matéria-prima, entendeu? Entendi. Então existem assim perdas irreparáveis, seja pelo meio ambiente, seja por causa de incêndios provocados. Nós tivemos isso na safra passada, né? Como que foi o impacto disso? Gigante, né? Porque além da queima da cana, como a cana ela não é mais queimada para cortar, ela tinha uma forragem natural na hora que você corta. E o que acontece quando você provoca um incêndio? Além de você queimar a cana, você queimou toda aquela forragem que afetou a brota, a raiz. Entendi. Entendeu? Então causa um prejuízo gigantesco, seja na safra, seja na recuperação que você vai ter na safra seguinte de produtividade. Entendi, porque antes, quando o corte era manual, você tirava a palha e ia junto, né? Tirava a palha, o solo ficava mais limpo. Ficava mais limpo. Hoje, e geralmente, para você evitar, começou assim antes, para você evitar toda aquela palha, para você levar à indústria, para você levar à indústria, ao complexo industrial, o que acontecia? Você queimava a cana controlada. Então, como que era a programação? Vamos queimar o talhão X, um exemplo. Os caminhões, que a gente chama de caminhão-pipa, ficava nas extremidades
e fazia uma queima controlada. Então, o colaborador que ia cortar cana não tinha aquele mundo de palha, né, para ele lidar para poder cortar cana. Ficava aquela palha e só a parte de cima, Uhum. e depois a gente tinha um procedimento que chamava-se enleiramento, que a gente tirava aquilo lá, então pegava a cana, não tinha problema nenhum, Entendi. né? Então você tinha uma queima controlada. Aí depois não podia se queimar mais cana. E aí o corte passou a ser muito difícil, a mão de obra começou a rarear, que foi a entrada que nós falamos há alguns minutos da questão das máquinas, Certo. né? Substituindo lá o corte manual. E antes até tinha máquina, mas tinha... Mas a tecnologia não era boa, desculpe te Entendi. cortar, não era boa a tecnologia. Por isso que se usava muita mão de Entendi. obra, até que se criou uma Mas não era tecnologia bom em que mais... sentido? É, Em produtividade ou a produtividade, o corte não era adequado, ficavam muitas pontas, entendeu? Não, Entendi. as máquinas não eram, não tinha tecnologia para substituir integralmente o cortador de cana. Havia muita perda de cana no Entendi. processo. Aí compensava manter as pessoas. Ainda compensava, até que se criaram-se máquinas hoje que E substituem. tem alguma coisa a ver, a relevo, alguma coisa que as máquinas hoje se adequam mais? Ou... Sim, se você tem um relevo um pouco mais íngreme, você tem mais consumo de combustível, então vai ter, né? O ideal é que se cortasse cana dentro No e plano. nessa mesa, né? Que você pudesse fazer grandes talhões, né? E a máquina iria. Hoje as máquinas têm muita limitação ainda, certos lugares que elas não chegam? Sim, existem limitações, mas não são muitas. Tá. Na nossa Mas região aqui é mais tranquilo, é né? mais tranquila. A região de Minas, no Triângulo Mineiro, é mais tranquilo, entendeu? Entendi. Mas existem ainda as regiões íngremes que a máquina ainda não tem limitações. Entendi. E vamos dar uma dica aí para os jovens que estão entrando na parte de contabilidade hoje. Que conselho que você dá para eles, Ranulfo? Cara, Sobre esse setor. é um dos setores, tá? Quando a pessoa entende que vai fazer contabilidade, ele tem que entender que ele pode atuar em qualquer ramo, porque as empresas precisam de um contador, seja o contador terceirizado, seja aquele contador que está dentro da empresa. Então, o que eu diria, faça o seu curso da melhor forma possível, estudem, terminando o seu curso. Um dos conselhos que eu daria é, tendo oportunidade, vá por uma empresa de auditoria que você vai complementar totalmente o seu curso de contabilidade, né? Que você vai ter uma visão diferente. Ela é um complemento. Eu diria que para mim foi a grande escola. E fazendo esse caminho, eu diria que você vai ter muito mais oportunidades aí no mercado de trabalho. Legal. Bacana. Bom, vamos agora para a parte 7 Fazer aqui. uma parte? Pode, claro. Posso pedir mais um pouco de água? Claro, claro. Vê um pouquinho dessa água aqui pra gente, pessoal. Para mim também. Essa água tá boa, né? Muito. Ai, ai, ai. Bom, Ranulfo, só para completar aqui o que você falou de estudo, né? Você, com toda essa carreira, em 2019, você foi lá e fez um curso técnico de transações imobiliárias e hoje é um corretor habilitado. Obrigado. Saúde. Saúde. Me fala uma coisa, o que te deu assim, a ideia de estudar um pouco mais e abrir mais esse leque? Onde que você viu a oportunidade? Efetivamente, para entender esse mercado, tá? Porque muitos clientes procuraram a gente nos perguntando se a gente conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. Ó, eu tenho uma propriedade para vender, você pode me ajudar? Falei, bom, eu posso, mas eu preciso também conhecer um pouco Entendi. disso. Falei, como que eu posso começar a conhecer? Eu preciso ir lá e me preparar. Então, a forma que eu encontrei de me preparar é fazendo um curso, me habilitando, né, para Entendi. poder ajudar o cliente nesse sentido. Aí você faz uma avaliação Eu faço uma técnica. avaliação. Então, efetivamente, atuando como corretor, não. Eu me preparei para ajudar o meu cliente a indicar o corretor,
negociar com o corretor, Entendi. entendeu? Então foi nesse sentido que eu me preparei. Bacana. Bom, acredito que todo mundo que está aí já entendeu a grandeza da carreira do Ranulfo. E eu queria que você contasse para a gente como que foi conciliar todo esse crescimento, né, com o lado pessoal e familiar. Acho que o grande segredo de conciliar é você ter uma pessoa do seu lado que te apoie e que saiba que nos momentos ali que você poderia estar junto, você não pode estar porque você tinha um compromisso assumido. E esse compromisso foi o compromisso realmente da família. Então eu posso afirmar, tá, que meu crescimento, as horas que não foram dedicadas para minha família, foi em função da minha família. Bacana. Foi em função da minha família. Legal. E aí, o que te motiva ainda, Ranulfo? O que você está buscando aí de Cara, objetivos ainda? o que sempre me motivou, eu não sei se nós já falamos sobre isso, mas eu tenho 2 filhas, né? Sim. E desde o momento que elas nasceram, nada mais parou de me motivar, ou seja, elas me motivaram para sempre, né? Então, o que eu fiz a minha vida toda pensando na minha família? Eu preciso deixar alguma coisa importante para minhas filhas. O que era importante para minhas filhas, para mim e para a Ayla, que é a minha esposa? Era deixar uma formação escolar para elas, digna, né? Que para isso elas teriam que conquistar, a gente seria só o apoio, Sim. mas deixar para elas uma formação digna para elas pudessem tocar a vida como adultas, sem que elas precisassem do pai e da mãe para seguir a vida delas. Legal. Então foi isso que sempre motivou o pai e a mãe delas, e as horas que não foram perdidas, né? Só para vocês entenderem, ele formou 2 médicas, uma Sim, tá no finalzinho, sim. a Luísa e a doutora Laura já formada. Há 2 anos, né, a doutora Laura, e agora a gente está aí na espera da doutora Luísa, né? E- Que eu acho que foi isso que realmente foi o grande motivador da minha vida, para poder estudar mais, trabalhar mais e tá vendo o que está acontecendo aí com elas, né? Legal. E isso só foi possível também graças ao apoio que eu tive da minha esposa, tá? Que fique Sem bem dúvida. claro, né? Sem a Ayla, eu acho que eu não conseguiria ter feito tudo que eu fiz e que nós fizemos juntos, entendeu? A Ayla nunca deixou de trabalhar, nem quando estava grávida das meninas, sempre trabalhando, a gente somando para a gente poder chegar e entregar essa educação e formação para as nossas filhas. Parabéns. É inspirador isso aí, né? Eu convivo com você no dia a dia, posso. Era isso que eu queria que as pessoas vissem, né? O que é importante de você ter uma base familiar para ser a sua. Tanto o que te faz buscar, né? Uhum. Quanto ser sua base quando você precisa. É isso aí. Bom, um bate-bola final, Ranulfo. Se você pudesse resumir aí a profissão contador em uma frase. Uma frase. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou te falar outra coisa. Quando eu era menino, eu queria ser engenheiro. Não sei, queria construir prédio. Eu nunca tinha vontade, eu queria ser um engenheiro para construir prédio. E ao longo da minha vida e as oportunidades que eu tive para estudar, né, eu virei um contador, né? Depois virei um auditor, né, e segui essa carreira. Eu acho que em uma palavra eu não consigo, né? Porque eu acho que é uma profissão tão nobre, né, para aquele contador que se compromete a fazer tudo aquilo que a profissão contábil exige dessa pessoa. Se esse contador fizer isso, eu posso garantir que em nenhum momento da minha vida alguém quis me desviar para que eu não fizesse tudo aquilo que fosse certo, tudo aquilo que fosse honesto no processo.
ele não conseguiria ser esse contador e eu não conseguiria estar falando para as pessoas Entendi. entrar nessa profissão. Então, se você tem a aptidão e gosta dessa profissão, agarra que você vai se dar bem. Bacana. Vamos lá. Um tropeço na sua vida, um erro que te ensinou mais que um acerto. Um tropeço na minha vida foi, junto com 2 amigos, adquirir uma empresa que não tinha nada a ver com a minha formação, com a formação dele, nem com a formação do outro sócio, né? Então, foi um erro, porque a gente não podia estar na gestão. Um amigo meu estava em São Paulo, eu estava em Sertãozinho, o outro em Pontal. Foi um erro que a gente talvez tenha há tempos parado, mas eu acredito que esse foi o grande erro. Talvez não foi um erro. Que eu prestei também concurso de auditor fiscal e a minha classificação ficou para lugares muito longes quando eu prestei, e o pessoal achava que eu deveria ter ido e eu vi, mas na época achavam, mas eu até hoje nunca achei. Entendi. Não, então eu acho que o maior foi esse mesmo. Entendi. O maior foi esse. E se você quiser falar um ou mais de pessoas que você considera que foi um mentor para sua carreira. O seu Menezes jamais vai deixar de ser, né? E antes disso, eu tive 2 pessoas que trabalhavam na auditoria. Um deles não está mais com a gente, mas era o Vildemar, que era sócio da KPMG lá de São Carlos, e o Caroselli, que hoje é sócio, ele é sócio da KPMG e é uma pessoa que me ajudou muito, né? Me ensinou muito e eu agradeço. E se chegar essa mensagem para ele, Caroselli, obrigado, você foi um dos caras aí que me ajudou nessa carreira. Bacana. A parte de gratidão é uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui. E, Ranulfo, a gente está chegando no fim, tá? Adorei a nossa conversa. Você sabe que eu aprendo muito com você, né? Sempre um prazer estar com você e com a sua família, com as suas meninas. Eu sempre... Puta, você é um cara inspirador para mim. E antes da gente terminar, só vamos passar um VT aqui da RGB? E aí depois a gente faz as considerações finais. Primeiro eu gostaria de dizer que eu acho que fico lisonjeado, né, de poder participar, né, de oferecer meu ponto de vista sobre o Ranulfo. Acho que o Ranulfo, né, é um grande profissional, né, um atestado, né, a esse profissionalismo dele, ao tempo que ele está aqui no Grupo Balbo, né, depois de tantos anos aqui se dedicando, o fato dele continuar ainda contribuindo, né, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista humano, né, mostra a pessoa excepcional que ele é. E eu também acho que só tenho a agradecer em todos esses anos aqui que eu tive contato com ele, o tanto que eu pude aprender com ele em todos esses assuntos que ele domina. Ó, amigo, eu fiz um negócio diferente para você. O que você me fala do Frederico Balbo? Fico totalmente lisonjeado, né? Frederico é uma pessoa muito querida, que está ali, acho que uns 10, 12 anos com a gente lá, um profissional excepcional, uma educação ímpar, um respeito não só por mim, mas por todas as pessoas que convivem com ele. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar junto com ele e agradecer também o que ele tem feito por mim lá, as indicações, as discussões que a gente tem sobre todos os assuntos lá. E obrigado, Frederico. Bacana. Tem mais gente para falar de você aí, Ranulfo. Bom, falar do Ranulfo é um privilégio, uma alegria. Porque quem não quer um amigo como o Ranulfo, né? Quem não quer um profissional como o Grupo Balbo tem, como o Ranulfo, como a Copersucar tem? Quem não quer uma pessoa respeitada na sua roda de amigos, né? Quem não quer um amigo como ele? Quem não quer um pai de família como ele, né? Pai, esposo, quem não quer um filho como o Ranulfo, né? Então, Ranulfo, é um privilégio poder estar aqui, falar tudo isso e te desejar todo o sucesso do mundo aí, que você continue tendo esse sucesso profissional e pessoal que você sempre teve. E estamos
esperando aí o podcast aí para a gente conhecer e escutar todas as suas histórias aí. Um grande abraço, pessoal. Você sabe que o Haroldo, a ideia de fazer esses depoimentos surgiu num bate-papo com o Haroldinho. Ele já adora. Haroldinho é uma pessoa querida, um amigo espetacular. Só coisas boas vêm dele. Saudades, viu, Haroldinho? Mas quinta-feira eu vou te ver. É, isso aí. Meu amigo, o senhor Ranulfo Costa, tudo bem? É um prazer ter a oportunidade de estar aqui fazendo uma homenagem para uma pessoa tão querida, tão acolhedor, que gosta de reunir os amigos, de convidar, de sempre estar organizando uma viagem, um passeio, um jantar aí com a turma. É o Cafuça-chefe, né? Cafuça-mor que eles falam. É um prazer, Ranulfo, aí sempre estar aí do seu lado, companheiro, amigo, parceiro. Um abração aí para você, Ranulfo. Senhor Marcos, Miguel. Marquinhos é um gentleman, um amigo querido, né? Um conhecido de tantos anos em Pontal e virou um amigo querido a partir do momento que nós começamos a conviver, entendeu? Então, não tem nem que falar dele e da Jane, que é uma menina espetacular. Pois é. Moram no coração da gente e estamos juntos a maioria do tempo. É verdade. Né? Pessoa querida. Vamos lá, tem. Meu amigo Ranulfão, só queria te falar que é uma honra e um prazer gigantesco ser teu amigo e ser considerado um amigo por você, tá bom? Queria te deixar um grande abraço e pedir que Deus te abençoe sempre, que você continue sendo esse cara espetacular. Forte abraço. Marcelão Borges. Aê, Marcelão. Você também, que é um amigo querido, Marcelo. Tá com a gente quando pode, quando não pode, dá um jeito de ficar com a gente. A companhia sua e da Karina, hoje tem que estar em todas as nossas festas. Isso aí. Fala, Ranulfão, meu amigo. Que bom estar tendo essa oportunidade aí de estar exteriorizando aí todo um sentimento aí de gratidão pela amizade, pelo companheirismo, pela pessoa que você é, por tudo aí que a gente acaba compartilhando nessa vida, seja pessoal, profissional, no esporte, no lazer. Muito legal, viu, Ranulfo? Você sabe que você mora aqui no coração e quem te conhece sabe que você é o cara. Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Daniel, meu amigo de longa data. Acho que fazem 20, 25 anos que eu conheço o Daniel. Não é só amigo, né? É amigo, sócio, companheiro e... Tamo junto. Danny Boy. Outro gentleman, né? Muito. E essa figura aí? Fala, Julinho. Eu tenho muita experiência com esse cara. Eu sou muito grato pela amizade dele. Tenho a honra de ter jogado 2 anos tênis com ele todo sábado, né, no Strang. Ela sempre perdeu para mim, nunca teve competência para ganhar de mim. Mentira. Ele não tinha o tênis tão apurado igual o meu, né? Mas tá tudo bem. Brincadeiras à parte, né? Eu sou suspeito de falar do Ranulfo, né? Sou suspeito de falar porque eu conheci ele como pai, como amigo, como marido, e em todas as áreas da vida o Ranulfo mostrou seus valores, mostrou sua honra e o quanto ele é importante aonde ele passa, né? Sinto falta do Ranulfo até hoje, a distância, né, a correria da vida nos deixou distante, mas é um amigo que eu sinto muita falta. Eu já tive problemas no passado, problemas de saúde e tudo mais. Ele se fez muito presente em minha vida, sempre preocupado, sempre atento nas necessidades do próximo, dos seus amigos, e eu fui prova disso. É um amigo honrado, um amigo sincero, um pai de família, assim, fora do comum. Eu lembro do aniversário de 15 anos da filha dele, a forma que ele conduziu esse aniversário, a preocupação nos detalhes, quanto tempo ele ficou se programando para fazer um dia mais feliz dessa filha, da esposa e de tudo mais. Eu sei que o vídeo
tem que ser curto, né? Mas para mim, 1 hora falando do Ranulfo seria muito pouco. Eu fiquei muito feliz dessa homenagem que você está fazendo. E eu achei que você fez um golaço, Júnior, de fazer essas honrarias pro meu irmão, meu amigo Ranulfo, tá? Que Deus abençoe ele, que Deus abençoe a sua família. E parabéns você pela iniciativa mais uma vez, tá bom? Um beijo, Ranulfão, te amo, né? Não tem cabimento, viu? Nossa, o Roger, amigo, mais conhecido como Cachorrão, amigo querido. Eu conheço o Roger há 20 anos. Eu frequentei muito o Strang e aí nós criamos uma dupla de sábado, 10 horas. Nós chegávamos, esperávamos todo mundo jogar só para jogar os 4. A turma do Strang ficava doida. A panela. A panela. Uma coisa legal, quando você faz um amigo como o Roger, né, que sempre foi, você pode passar 5, 10, 15 anos e você não tem uma cobrança do seu amigo. Porque a hora que você o vê, é só alegria, abraço, vem cá, vamos contar como é que tá a tua vida, como é que... Não existe cobrança de amigos, de distância. E o Roger é um desses caras aí, querido, e tá próximo, Roger, que eu vou te ver, viu? É isso aí. Mas você ganhava? Muito. No fã. Pausei. Quer voltar no Roger? Você ganhava? Pô, sempre. Tá bom, mano. Gente, não tem cabimento. Carlão e Roger versus Ranulfo e Zé Elias. Cada 10 partidas era 9 Ranulfo e Zé Elias, uma do Roger. O dia que ele ganhava é porque o Zé Elias tinha brigado com alguém. Entendi. Faz quase 20 anos que eu te conheço. Você não gostava muito de mim lá, nem me percebia no tênis e tal, mas eu tava lá. Foi a partir de lá que você levou pra minha casa e você me falou que se as nossas mulheres se gostassem, a gente seria amigo. Graças a Deus que aconteceu isso, porque ser seu amigo é um privilégio e eu te amo. Eu gosto de você demais da conta e da sua família. Parabéns por você estar aí falando da sua vida e das suas conquistas no dia a dia aí, do seu profissionalismo, tá? Um beijão, te amo. É isso aí, Ranulfão. Faço das palavras do Marquezine aqui as minhas. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você tem feito aí, pelos conselhos que você dá pra gente, pela conversa sempre séria que a gente tem, nos momentos oportunos, né? E pela família, e por tudo, pela amizade que a gente tem. Você sabe que a gente gosta muito de você e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Um abraço, um beijo. Uma coisa é verdade, são 2 amigos queridos que fazem parte do nosso ciclo de amizade. Mas esse do lado de cá tá sem filtro total. Olha o apelido dos caras. Cafuça Mor. O outro, Imperador Cafuça. Então vocês podem esperar o quê de uns caras desses? Amo vocês sabem. Oi, pai. Tô passando aqui pra falar que eu te amo. Que eu te admiro muito como pessoa, como pai, como profissional, como cozinheiro, como jogador. Eu te admiro em todos os âmbitos da sua vida. Você consegue ser excelente, você sempre dá o melhor em tudo que você se dispõe a fazer. E eu me orgulho muito da sua trajetória, de tudo que você teve que superar na sua vida pra você conseguir, né, ser essa pessoa que você é hoje. E eu queria agradecer por nunca medir esforços para realizar os meus sonhos, para cuidar de mim, cuidar da nossa família. Eu te admiro muito e eu queria te dizer que eu te amo e obrigada por tanto, por tudo que você fez e faz pela gente, por me amar incondicionalmente e amar nossa família incondicionalmente. E eu só tenho a agradecer. Te amo, te admiro. Doutora Luísa Costa. Filha amada, querida, obrigado pelas palavras. Só, papai tá muito emocionado aqui, não pode fazer essas coisas não, viu? Vamos para a doutora Laura agora. Oi, pai, tô passando aqui para te dizer que eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho da sua história, da sua trajetória, de tudo que você conquistou. Se hoje eu tenho meu trabalho, os meus ideais, os meus objetivos, foi porque lá atrás você escolheu vencer seus desafios, vencer as dificuldades
e se tornar quem você é hoje. Eu tenho muito orgulho de você em todos os âmbitos da vida, do Ranulfo pai, do Ranulfo esposo, do Ranulfo genro, do Ranulfo filho. Você é um exemplo pra mim, você é a pessoa que eu idealizo. Eu te amo muito, pai. Um beijo. A outra filha amada, né? Só emoções. Obrigado pelas palavras, filha. Mas aquilo que o papai fez a vida toda foi exatamente para estar ouvindo vocês nesse dia hoje. Ranulfo, depois eu vou te mostrar a minha conversa com a Laura. Você vê o tanto que ela ficou feliz dela poder fazer isso por você. Acho que é tão emocionante quanto o depoimento dela. Fico muito feliz. E a primeira dama. Ranulfo, gostaria de te dizer o quanto eu te admiro como marido, pai e profissional. Estamos comemorando 30 anos de casados, bodas de pérola, com uma família maravilhosa, onde conseguimos passar para elas os valores de caráter, honestidade, respeito e responsabilidade. Estamos comemorando também 30 anos seus de Grupo Balbo, né, com tanto empenho e dedicação. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida e cuidar tão bem, com tanto amor de mim e da nossa família. Te amo para sempre. 30 anos, você é o amor da minha vida, que me ajudou a chegar onde eu tô. Isso não seria possível sem você do meu lado. Te amo. Meu amigo, que honra ter você aqui, tá? Foi emocionante para mim poder fazer essa homenagem. Agradeço a todo mundo que prontamente participou, né? Mandei uma mensagem, todo mundo prontamente participou. Claro que eu faço, claro que eu envio meu depoimento. Isso mostra o quanto você é querido, tá? E espero que você tenha ficado feliz aí com isso. Eu estou muito de você ter vindo. Eu que quero agradecer a oportunidade, Ju, de estar aqui com você, de estar aqui com essa galera aqui, ouvindo a gente aí, e fico sempre à disposição dos amigos, você sabe, e você é um dos que estão aqui. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, até a próxima. Esse foi o nosso episódio número 10. Eu quis fazer uma coisa diferente e não podia ser com outra pessoa. Desde quando eu idealizei aqui o ElevaCast, na minha lista, que tem mais de 70 pessoas, esse cara foi um dos primeiros a entrar. Só queria que fosse no momento certo para isso acontecer. Obrigadão, meu amigo. Eu que agradeço.